Olha, quem está no mundo dos negócios hoje em dia está se deparando com uma pergunta que parece simples, mas na verdade é bem complexa. Como é que se escolhe a inteligência artificial certa para a empresa? A confusão é geral, pode acreditar. Mas a boa notícia é que tem um jeito de clarear as coisas, e é mais simples do que parece. Vamos desvendar esse mistério? Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É a primeira coisa que todo mundo pensa. Só que o que pouca gente percebe é que essa pergunta, por mais inocente que ela seja, é basicamente a raiz de quase todos os problemas e erros estratégicos quando o assunto é IA. Pois é, perguntar qual é a melhor IA acaba levando a gente para um caminho de comparações que não fazem sentido, sabe? Gastos que não precisavam acontecer e, o que é pior, a gente acaba com soluções que não resolvem o problema de verdade. É uma armadilha que faz a gente focar na tecnologia quando o foco deveria ser na estratégia. E é aqui que a gente vira a chave. Pensa só, se alguém perguntasse qual é o melhor funcionário, a resposta óbvia seria: ué, depende da vaga, certo? É exatamente assim que a gente precisa encarar a IA. Não como uma ferramenta mágica, mas como se estivéssemos contratando um especialista para uma tarefa bem específica. A partir de agora, a nossa conversa vai ser essa. Escolher uma IA não é uma decisão de TI. É como um processo seletivo, uma decisão de contratação. O nosso objetivo aqui não é achar o cérebro mais potente do mercado, e sim o cérebro certo por trabalho certo. E para contratar o candidato perfeito, o primeiro passo é entender o que afinal a gente está contratando. O que é esse tal de motor ou cérebro de uma IA? O nome técnico é LLM, ou Large Language Model. Mas vamos simplificar. Pensa nele não como uma consciência, mas como um mestre em reconhecer padrões. Ele leu mais texto do que qualquer ser humano conseguiria em 1000 vidas, e com isso ele aprendeu a prever qual é a próxima palavra numa frase com uma precisão absurda. Ele não entende de verdade, mas ele replica os padrões de linguagem tão bem que parece que entende. Essa analogia do carro é perfeita. O LLM é um motor, é a peça que gera a força, o raciocínio. Mas um agente de IA completo é o carro inteiro. Ele tem o chassi, que é a sua missão, e tem as rodas, que são as ferramentas que ele pode usar para interagir com o mundo. O LLM é essa peça central, que dá a potência para tudo funcionar. Certo. Então já entendemos o que é o motor. Agora vamos conhecer os candidatos que estão disponíveis no mercado de trabalho. Basicamente, eles se dividem em 3 perfis bem diferentes, cada um com suas próprias habilidades, custos e, digamos, personalidades. Primeiro, a gente tem o Titã. Imagina aquele especialista sênior, com PhD, uma referência na área. É o modelo mais poderoso que existe, brilhante para resolver problemas super complexos, ambíguos. O problema? Bom, ele é caro. Ele leva o tempo dele para pensar. Definitivamente não é escolha para ficar fazendo tarefa de rotina. Em seguida, vem o especialista. Pensa nele como um analista júnior, sabe? Super eficiente. Ele é extremamente rápido, muito mais barato e perfeito para seguir instruções claras e diretas. Ele não vai ter a criatividade ou a profundidade do Titã, mas para aquelas tarefas bem definidas e em grande volume, ele é simplesmente imbatível. E por último, temos o interno. São os modelos de código aberto que a gente instala nos nossos próprios servidores. É como contratar um trainee e treinar ele dentro de casa. A vantagem gigantesca aqui é a privacidade total dos dados e o controle absoluto sobre tudo. A desvantagem? Precisa ter uma equipe técnica dedicada para cuidar dele. Então, para resumir a ópera, temos o Titã, caro e potente para pensar na estratégia, o especialista rápido e barato para execução em massa e o interno, privado e totalmente controlável para quando os dados são sensíveis. São 3 perfis bem claros para 3 necessidades bem diferentes. E essa frase ilustra de um jeito genial a forma mais inteligente de usar esses modelos. Muitas vezes, a melhor solução é misturar as coisas. Um sistema de IA sofisticado pode usar um Titã para criar um plano bem complexo e logo em seguida delegar a execução de centenas de pequenas tarefas para um time de especialistas. Faz todo sentido, né? Ok, já conhecemos os candidatos. Agora, como a gente faz a contratação? Como decidir qual deles é o certo para cada tipo de tarefa? Bom, vamos usar um processo de entrevista com 4 perguntas bem estratégicas. A primeira, e talvez a mais crucial de todas, é: o que acontece se a IA errar? Qual é o custo de uma falha nesse trabalho? A resposta para essa pergunta muda completamente o jogo. Se a tarefa é analisar um contrato jurídico, onde um erro pode custar milhões, a gente precisa da máxima precisão, e isso só o Titã oferece.
Agora, para resumir uma notícia na internet, onde um resultado 80% bom já está ótimo, a velocidade e o baixo custo do especialista são a escolha mais inteligente. A segunda pergunta tem a ver com volume. Essa tarefa vai ser feita uma vez por trimestre ou 1000 vezes por hora? Quando a frequência é alta, o custo vira o fator principal. Uma diferença de uma fração de centavo por tarefa se transforma numa fortuna no fim do mês. Nesse cenário, o especialista é rei. Agora, para aquela tarefa única e de altíssimo valor, o custo quase não importa. O que conta é a qualidade que o Titã vai entregar. A terceira pergunta é sobre velocidade. A interação com o usuário precisa de uma resposta na hora, em tempo real. Aqui, quem manda é a experiência de quem está usando. Um cliente num chat ao vivo não vai ficar esperando 15 segundos pela resposta genial de um Titã. A pessoa espera uma resposta boa em menos de 1 segundo. Para esses casos, a velocidade do especialista não é nenhuma opção, é uma obrigação. E, finalmente, a pergunta sobre segurança, que jamais pode ser ignorada. Os dados que a gente vai processar são públicos ou são confidenciais? Para dados como prontuários médicos ou informações financeiras da empresa, não tem conversa. A privacidade é a prioridade número 1. A única escolha responsável é um modelo interno, de código aberto, onde os dados nunca saem dos servidores da casa. Agora, se for para trabalhar com dados públicos, aí tanto faz, qualquer modelo serve. No fim das contas, o que tudo isso mostra para a gente? A resposta leva a uma conclusão bem poderosa sobre o verdadeiro papel de quem decide implementar IA numa empresa. E aqui está o grande resumo da história. Ser inteligente com IA não é sobre comprar a tecnologia mais cara e mais potente. É sobre ser um bom gerente de recursos, alguém que sabe exatamente qual funcionário colocar em cada tarefa, sempre buscando o melhor resultado com o menor custo possível. Então, da próxima vez que surgir a ideia de usar IA para alguma coisa, a pergunta a se fazer não é qual é a melhor IA. Em vez disso, a gente tem que olhar para a tarefa e perguntar que perfil de funcionário esse trabalho aqui precisa. É a resposta para essa pergunta que vai guiar a gente para a decisão certa.